nosso deputado estadual, Barba, que é o líder da nossa bancada na Assembleia Legislativa. Já peço para você compartilhar essa live, para que a gente possa estar dialogando com mais pessoas. Também, sempre eu inicio nossa live falando um pouco desse momento que a gente está vivendo, Barba, e de início eu gostaria de estender a nossa solidariedade às famílias, né, das vítimas do coronavírus. Aqui na nossa região, já muita gente que já perderam a vida, mais de 500 pessoas, aqui em Diadema já passou dos 80, mais de 6 mil pessoas na região do Grande ABCD que estão infectadas, no Brasil mais de 25 mil infectados, aliás, morte, né, e quase mais de 300 já infectadas, e daqui a nossa solidariedade, neste momento difícil, mas que nós vamos superar. Então, deputado Barba, gostaria de já iniciar, passar para você, falar um pouco desse momento que nós estamos vivendo no Brasil, nesta conjuntura, num momento de pandemia, de desemprego, e o Brasil sendo liderado por uma pessoa que realmente a gente fala do governo, mas é um desgoverno que tem provocado, eu não tenho dúvida que as ações que o governo Bolsonaro tem tomado têm ampliado, né, essa pandemia, quando ele afronta as autoridades de saúde, quando ele não respeita, quando provoca as aglomerações, as suas medidas, né, que ele tem feito, atrasadas, apesar das pressões da nossa bancada, do Congresso, dos sindicatos, mas tem sido dessa forma que ele tem se comportado. Então, eu gostaria de passar para você, qual é a sua avaliação, qual é a sua expectativa desse momento que nós estamos vivendo. Deputado Barba. Primeiro, boa tarde, Zé Antônio. Quero cumprimentar você, as pessoas que te seguem pela tua página. Nós estamos fazendo uma transmissão ao vivo aqui também, né, compartilhando a tua página. Saudar aí todos os nossos companheiros, companheiras, cidadãos diademense, saudar as famílias e me solidarizar com as famílias de Diadema, sejam as que passam pelo processo de contaminação, que estão contaminadas, ou as que perderam aí seus entes queridos, seus amigos. Então, nossa solidariedade. Um momento duro da vida do país, do estado de São Paulo, da região do ABC, e dura no mundo. Nós estamos vivendo uma pandemia que exige de nós uma coisa que nós não estávamos acostumados a fazer. Ela exige de nós um isolamento. Não é que o isolamento você vai acabar com a doença, mas você vai demorar com que ela se propague, com que ela tenha uma disseminação muito rápida, né, de sua contaminação. A questão do isolamento social, né, que faz hoje mais de 70 dias que foi decretado, com a pandemia mundial, foi dia 11 de março, portanto, nós já estamos aí hoje no dia 27 de maio, né, 27, 28 de maio, se não me engano, então já tem aí 70 e poucos dias de isolamento. Isso não é fácil para o povo brasileiro e para a sociedade nenhuma no mundo, né? Nós tivemos que adotar novos procedimentos, novas maneiras de viver, né? E seguindo sempre a orientação das autoridades na saúde, das autoridades que comandam o país, o Estado e os municípios, né? Então, agora, todas as orientações das autoridades que são governantes, elas têm que estar pautadas na questão da Organização Mundial da Saúde, que tem orientado, e seus ministérios, com suas respectivas secretarias, com os respectivos secretários de saúde municipal e secretário. Deixa eu tomar aqui um tempo. Então, é isso, Zé. Então, é um momento duro. O momento que nós temos um desastre no país, que você tem duas orientações, ou até três orientações. Você tem o presidente da República falando uma coisa, você tinha o Ministério da Saúde falando uma coisa, o presidente da República falando outra coisa, os governos de Estado falando outra coisa, os prefeitos falando outra coisa. Tinha 4 orientações. Isso deixa o povo perdido, né?
E o que seria o correto? Era o presidente da República ir para a televisão e dizer o seguinte: povo de São Paulo, vocês aí, quase 60 milhões de brasileiros que foram desempregados, que estão no trabalho por conta própria, que estão no trabalho autônomo, que estão no trabalho do bico, que estão no trabalho que você vende o pano de prato no semáforo, a capa do volante, a capa do banco, o limpador de para-brisa, a Dona Maria, o Sr. João. Vocês não se preocupem, vocês fiquem em casa, que eu vou garantir, no minimamente, a cesta básica no lar de vocês, com a ajuda de R$600 por 3 meses, e se for preciso, prorrogo por mais 3, e se for preciso, prorrogo por mais 3. Por quê? Porque ele é a única pessoa que tem capacidade para fazer isso, que os estados não podem fazer e as prefeituras não podem fazer, os prefeitos não podem fazer. O nosso pacto federativo não permite que um estado lance títulos do Tesouro para poder fazer caixa. Não permite que os estados lancem títulos da dívida pública para poder fazer caixa. Outros lugares do mundo permitem, na Europa e nos Estados Unidos permite isso. Então, só quem pode fazer isso aqui é o presidente da República. Então, ele tem, em primeira mão, ele pode usar lançamento de títulos da dívida pública a médio e longo prazo, os rentistas compram, com uma renda melhor para vencer no futuro, ou pode lançar títulos do Tesouro, né, Nacional. Então, também a médio e longo prazo. A médio prazo é depois de um ano, para vencer em 2021, longo prazo é 22, 23, 24, 30, e aí vai. Depende da rentabilidade que ele pagar. Então, aí, o dinheiro que ele gastou volta novamente para o Tesouro, porque as pessoas vão comprar os títulos, as pessoas que são rentistas. A outra medida que ele tem é imprimir o papel moeda. Ele pode imprimir desde a nota de R$2 até a nota de R$100, 2, 5, 10, 20, 50 e 100. Né? E moedas, né? De 5 centavos até a de R$2, até a de R$1, que é a maior que tem. Então, quer dizer, você tem mecanismo. Os mecanismos estão na mão do presidente da República. Ao contrário, ele quer que o povo volte a trabalhar e se contamine. E isso significa abrir a porteira para a morte mais rápida, porque vai colapsar o sistema de saúde pública, e depois eu falo sobre isso. O deputado Barba, primeiro eu quero agradecer também, tem muita gente já acompanhando, a gente não vai estar citando os nomes para não... Mas agradeço a cada um que está acompanhando a nossa live. E assim, deputado Barba, exatamente isso, a gente percebe que o governo tem todos os mecanismos, é dele esse papel, como você falou, mas infelizmente ele aposta na confusão política, ele ignora toda essa situação que que nós estamos vivenciando e aposta na confusão política. Cada dia é uma confusão, briga com a imprensa, briga com o Congresso, briga com o STF, ou seja, realmente não tem interesse de liderar esse processo. Eu não tenho dúvida, como você mesmo disse, a pandemia é algo que está prejudicando o mundo, mas nos países que os governos assumiram, né, para si, uma postura de liderança, os impactos têm sido menores. E, infelizmente, o que a gente vê no Brasil é uma situação contrária. É o presidente na contramão, né? Na contramão de todas as autoridades de saúde. Você é prova, porque ajudou nesse processo, né, na articulação da bancada federal. Se não fosse a nossa bancada, a bancada de oposição, que convenceu todo o Congresso, a vontade do presidente Bolsonaro era um auxílio emergencial de R$200. Mas graças à situação da nossa bancada, a bancada do PT de oposição, que convenceu o Congresso e acabou aprovando R$600, mas mesmo assim o governo cria as dificuldades, porque tem gente que desde o dia 4 de abril, que deu entrada, até hoje não recebeu nem a primeira parcela. Né? A outra emergência, a outra medida de emergência, proteção do emprego, outra situação, não criou um programa de estabilidade. Então, a gente percebe que realmente é um desgoverno, é alguém que não está preocupado com a situação que o Brasil está vivendo, porque está com outros interesses, o interesse de proteger seus familiares, né? E aposta no quanto pior, melhor, infelizmente. E aí, deputado Barba, eu gostaria agora também voltar um pouco para São Paulo, falar um pouco você que foi conduzido aí mais uma vez. Aliás, Barba, eu acho que é a primeira vez, né, que a liderança do PT é reconduzida para o segundo mandato, né? Você tem feito uma atuação muito transparente, que envolve a bancada. Eu acompanho muito e vejo assim, muitos projetos que você
frentes, né? Que cada deputado toca uma frente em um assunto. Isso é muito importante, porque o papel do líder, como ele tem na mão, é o primeiro a ser informado das ações. Se for um líder centralizador, fica muito para ele. E você tem socializado essas ações, o que é muito importante. E eu acho que a prova é isso. Você foi reconduzido, né, a se manter na bancada pelo teu trabalho, pela forma democrática, né, de trabalhar com a bancada e também com o diálogo com todos os deputados. Aí eu queria que você falasse um pouco dessas ações, da atuação da bancada, da nossa bancada, com as medidas aí de enfrentamento. A bancada fez uma coleção de propostas, né? E também tem apoiado as propostas que vêm para ajudar a nossa população a sair desse processo, né? Eu gostaria que você ficasse à vontade para falar aí de toda a atuação da bancada e também do governo Dória, né? A gente tem visto o Dória até a pandemia, né? Quantas mazelas que foram feitas também, com reformas, enfim. Você está muito apropriado para falar disso, para compartilhar desse momento. Então, deputado Barba. Bom, primeiro, Zé, o governo João Dória é um governo do PSDB que sempre, na história do PSDB, anda para o lado. Anda igual caranguejo, né? O governo do Estado de São Paulo era para ser muito mais eficiente do que ele está sendo. Ele está sendo, como governador, um bom marqueteiro, um bom apresentador de televisão, né, que muitas pessoas têm visto ele quase todos os dias falando na TV. Os projetos, os decretos que ele mandou para casa, todos que mandou para casa, nós aprovamos, criticamos onde tinha crítica, fizemos proposta, alteração, sugestão de mudanças, mas aprovamos, né? Aprovamos aí 3 decretos, que foram os 3 primeiros, um decreto de calamidade pública do Estado de São Paulo, um para a capital, e outro para os 644 municípios do Estado de São Paulo. A capital tem um próprio, por quê? Só quem tem um próprio é o próprio Estado e a capital. Capital por quê? Porque a capital tem um Tribunal de Contas, né, do município, então ela presta conta do município, então é diferente dos outros 644 municípios que prestam conta para o Tribunal de Contas do Estado. Então, aprovamos 3 decretos, aprovamos também um projeto da Assembleia de redução de gastos, de custos, né, da Assembleia, onde a Assembleia tenta economizar algo em torno de 320 milhões de reais, de 1 bilhão e 200 milhões, que é o orçamento da Assembleia, tenta se economizar 320 milhões de reais para ajudar no combate ao coronavírus. Esse dinheiro é só para o coronavírus. Isso passou por redução de salário de deputados em 30%, redução de verba de gabinete em 40%, redução de salário dos cargos comissionados, né, que são os assessores de deputados, em 0, 10 e 20%. Quem ganha até o teto da Previdência não tem nada de redução. Quem ganha do teto da Previdência R$ 6.101 até R$ 10.450 reduz 10%. Quem ganha de R$ 10.450 e 1 centavo, que é acima de 10 salários mínimos até daí para frente, reduz em 20%. Uma economia que a Assembleia sempre realiza todo ano, estimada em 8%, também será antecipado para essa conta específica. 80% a Assembleia tem um fundo de despesas especiais, que foi criado lá em 1997. 80% desse fundo, que hoje ele é 68 milhões e 800 mil, então 80% disso vai também para essa conta específica, é uma conta vinculada, que será acompanhada e fiscalizada por um grupo de deputados, e o corte nos atuais contratos de hoje, que vai até 40%, desde que não impacte em demissões, né? Então, a Assembleia vai estudar todos os contratos que existem hoje, vai cortar, mas não pode transformar os cortes em demissões, ok? Então, vai de 0% a 40% esse corte. Com isso, vai se economizar aí algo em torno de 320 milhões. Estamos discutindo um projetão, que é um projeto único da Assembleia, para ainda socorrer no Estado trabalhadores de baixa renda, trabalhadores da cultura, trabalhadores de todos os segmentos, né, com recurso de renda mínima, que o Estado não fez até agora, algumas prefeituras têm feito, e o Estado não.
Então, estamos discutindo esse projeto, ele não foi aprovado, mas está em debate, devemos, talvez, finalizar ele para a semana que vem, e ser votado. Além disso, a bancada do Partido dos Trabalhadores, no começo de abril, percebendo a gravidade da crise do coronavírus, nós já fizemos um documento e apresentamos um documento, para o governo do Estado de São Paulo, para o Maluf, que é o atual chefe da Casa Civil, e para o Carlão, que é o líder do governo, Carlão Piganatário. É um documento que tem 6 eixos, um dos eixos trata exatamente do quê? O primeiro eixo é a defesa do isolamento social horizontal. Por que isso? Porque o Bolsonaro está defendendo um tal de um isolamento vertical. Vertical é o que é? Você pegar as pessoas acima de 60 anos e pessoas que têm algum tipo de doença e deixar em casa e deixa o resto do trabalho e se contaminar, chama-se a contaminação de manada, isso. E aí salve-se quem puder, né? Não sabemos o tamanho que é isso, porque isso estoura, isso arrebenta o sistema público de saúde. Então, esse primeiro eixo trata do quê? Da defesa do isolamento social, que é a defesa da vida e do direito à vida. O segundo eixo trata da segurança sanitária e da segurança alimentar. Precisa chegar a comida lá na ponta, lá no chão, lá na vila, lá na comunidade, e precisa chegar aos produtos de higienização. E eu estou falando aqui de água e sabão, não estou nem falando de álcool gel. Nós temos aí 100 milhões de brasileiros que não têm acesso ao saneamento básico. Tem que, de alguma maneira, fazer chegar a água e o sabão, fazer chegar o álcool gel, fazer chegar a alimentação. Esse é o segundo eixo. O terceiro eixo trata exatamente de cuidar dos trabalhadores, funcionalismo público, que estão ligados diretamente à questão do coronavírus ou indiretamente. Porque tem gente do setor privado que está nesse trabalho. Gente do setor privado dá, por exemplo, os nossos garis de rua, que mantêm as cidades limpas, os coletores que trabalham nas coletas de lixo, os coletadores de lixo, a polícia militar, a polícia civil, a nossa força de segurança pública e mais o pessoal ligado à área da saúde. Então, essas pessoas, mais as guardas municipais, essas pessoas estão ligadas diretamente ao trabalho do coronavírus, direto e indiretamente, porque tem a fiscalização, tem várias coisas aí no meio. Pessoal de tráfico, pessoal controla o trânsito. Então, esse é o terceiro eixo. O quarto eixo, ele passa pela questão da defesa, da segurança de saúde do povo paulista. O povo paulista, por exemplo, e aí eu quero gastar uns minutinhos a mais para explorar isso. Se você somar todas as unidades de saúde que existem no Brasil, desde um consultório médico privado, que atende até os hospitais, somado rede pública e privada. Pública, todo mundo sabe o que é, pelo SUS. Privado é aquilo que os médicos atendem no particular ou pelos convênios médicos. Somado tudo isso, é mais ou menos 428 mil unidades no Brasil. É o que nós temos. Dentro desses 428 mil unidades, para atender 210 milhões de brasileiros. Desculpa. Dentro desses 210 milhões de brasileiros, nós temos mais ou menos 45 milhões, 50 milhões que está colocado na saúde privada. Ou é dono, ou tem um plano médico, ou ele comprou no mercado, ou a fábrica dele dá o plano médico, a fábrica dele é mais organizada, ou ele paga de maneira particular. E o restante está na saúde pública. Qual o nosso problema? Por que é a defesa do isolamento social? E aí é importante isso, porque você não pode colapsar o sistema de saúde. O que é importante aqui dentro desse sistema de saúde, além do atendimento? Exatamente os leitos hospitalares, e dentro dos leitos hospitalares tem os leitos de UTIs e de CTIs, que são os tratamentos intensivos. E o Brasil tem um pouco mais de 55 mil leitos de tratamentos intensivos, de UTIs ou CTIs. 27.600 leitos está na mão da saúde privada, está na mão dos planos de saúde, na mão dos convênios médicos. O restante dos outros 27.400 está na mão do SUS. Para atender 160 milhões de brasileiros, você tem 27.400. Para atender talvez 50 milhões de brasileiros, você tem 27.600.
Quer dizer, se você pegar os 55, não atende só o setor privado. Então, tem que fazer mágica. Então, por isso, o isolamento, para não se contaminar todo mundo de uma vez, para não colapsar, não estourar o sistema de saúde. E veja bem, o presidente está defendendo o retorno do trabalho ao imediato. Veja bem, nós estamos com 70 dias em casa, quase 70 dias ou um pouco mais. Se voltar e der um estouro, vai perder os 70 dias que nós fizemos esse isolamento até agora. Talvez, se nós tivermos que ficar mais 60 dias pela frente, se não retornasse, seguir o isolamento, talvez a gente retorne em 60 dias. Se não acontecer isso, se retornar todo mundo ao trabalho agora, nós podemos demorar mais 180 dias. O trabalho que foi feito até agora será perdido. Então, por isso que nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, vamos continuar defendendo o isolamento social, conforme a orientação da Organização Mundial da Saúde, dos especialistas na área de saúde, infectologistas, médicos sanitaristas, epidemiologistas, sabe, os que tratam de diabetes, os que tratam de doenças do coração. Então, assim, de maneira muito rápida, isso. E o último eixo do plano, ele trata exatamente de suspensão de algumas coisas. Suspender, por exemplo, o pagamento do CDHU, suspender a cobrança, nesse momento, das tarifas de pedágio, outras tarifas públicas, como água, luz, telefone, internet e outras coisas. Aquilo que está na mão do governo, que não é inconstitucional ele fazer. E nós não estamos propondo não pagar. Nós estamos propondo suspender o pagamento, depois dilui esse pagamento entre os próximos 12 meses, na hora que retomar as condições normais do país. E Barba, como foi importante, né, com todo esse esforço, mais das pessoas, né, porque, como você falou, o presidente orientando totalmente diferente, né, o presidente, autoridade máxima do Brasil. E esse isolamento, né, que foi feito, né, com todo o esforço coletivo, a partir das pessoas, chegamos ao estágio que nós estamos hoje, né? Você imagine se a gente não tivesse feito todo esse esforço. E é o que você falou, precisamos continuar fazendo. Por isso, e aí você coloca uma questão importante também, essa questão das tarifas, né, da suspensão. A gente viu que o governo, tanto na questão agora do Vale Alimentação da merenda, ele forneceu só para um segmento, né, para aqueles alunos que os pais têm a questão dos programas de transferência de renda, né? E você tem famílias, às vezes, que não estão nos programas de transferência de renda, mas que ganham um salário mínimo, a esposa ganha um outro salário, a chefe de família ganha R$ 1.200, por exemplo, está fora, né? Como se essa criança não precisasse comer, que ela também está nos critérios de renda, não tem uma renda aí que dá conta dessa demanda. E nisso que você falou, essa questão das tarifas de água, luz, tem que ser para todos os trabalhadores com teto, isso do teto da Previdência, um teto que chegue maior. Hoje o trabalhador está, uma parte deles, ele está em contrato suspenso, onde o salário é menor, onde recebe, vai demorar a receber, a questão da redução de jornada, como é o caso de muitos trabalhadores estão em todo o estado, no país, mas sobretudo aqui na nossa região. Então, realmente, acho que a atuação da bancada tem sido muito importante para provocar esse debate e com certeza, essas ações que aconteceram, essa contribuição da bancada, e chamou e também com os deputados de oposição, e que conseguiu aí ampliar, né, e esperamos que o governo olhe isso, né, tem um prazo, um período grande. Não é verdade que nós gostaríamos que já tivesse saído desse processo, mas não estamos, né? Acho que agora é o momento mais grave, porque os trabalhadores já estão voltando, o contrato já foi suspenso por mais 30, e agora volta, e muitas empresas, inclusive, demitiram o trabalhador. Aí, deputado Barba, eu queria falar um pouco também daqui da nossa região. Acho que a partir de Diadema, ontem, né, nós completamos 12 anos da inauguração de um grande equipamento de saúde, que foi o quarteirão de saúde aqui da nossa cidade, feito na gestão do nosso ex-prefeito Felipe, que teve a inauguração com o presidente Lula, né, com apoio importante do governo federal. O presidente Lula esteve em Diadema, e isso que você falou, né, da questão da realidade dos leitos do SUS no Brasil, enfim, do quanto, né, a importância do SUS. E eu não tenho dúvida, deputado Barba, se não fosse o trabalho que o Lula, né, e a Dilma, essas gestões aí do PT, a situação nossa hoje era muito mais grave, né? Lula criou o SAMU,
ampliou uma rede, muitos leitos de UTI nesse país, a questão as UPAs, que também ajudaram muito, está ajudando muito. Então, você imagine se nós estamos nessa situação, com esse choque, com essa importância que o Lula e a Dilma deram no Sistema Único de Saúde, o que seria a nossa realidade sem esses governos que fizeram pela saúde. E aí, então, esse quarteirão da saúde foi fruto disso, dessa ação na prefeitura, na gestão do ex-prefeito Felipe e do governo do presidente Lula. E, infelizmente, nesse processo de pandemia, o nosso prefeito da nossa cidade, não cumpriu a sua tarefa, não fez um hospital de campanha, não fez um programa de testagem, e hoje nós vimos que ontem o governador anunciou um plano de flexibilização, que a gente vê com muita preocupação, a flexibilização de alguns serviços, e agora está comprando leitos de UTIs em hospitais fora de Diadema. Tem um hospital em São Paulo, que eles estão contratando, né? E nós temos gente na nossa cidade, como hoje, uma pessoa no hospital público pedindo socorro, precisando de um leito de UTI, não tem na nossa rede, e aí a prefeitura buscando comprar fora, né? Ontem saiu uma matéria, mais de 4 milhões sendo investido, poderia ter estruturado a nossa rede, poderia ter criado um hospital de campanha, com certeza sairia mais barato e o mais importante, um atendimento mais digno, as pessoas serem atendidas na nossa cidade. Desses mais de quase 1.000 infectados na nossa cidade, muita gente está fora de Diadema, em outros hospitais da rede pública, outros no convênio, mas agora chegou o limite. Então, eu gostaria de pedir para você, deputado, comentar um pouco disso. Como é que você vê essa flexibilização do isolamento social aí no Estado, mesmo com essas regras, né, a partir da orientação da saúde, mas, sobretudo, essa preocupação com os prefeitos da região, que estão buscando todas as formas para o governador, para as autoridades rever essa posição, porque eles não querem, principalmente o nosso, por ele já volta dia 1º, né, a flexibilizar, e aí a gente vê com muita preocupação, porque se nós já estamos nesse estágio, né, com esse isolamento, imagine se flexibilizar da forma que eles querem. E o pior, que você falou, todo esse trabalho que foi feito, todo esse esforço coletivo, esse esforço individual, pode ser jogado fora, né? Porque é pior. Agora a gente já chegou o limite das vagas dos leitos, não tem mais, né? Nem na rede privada, até na rede privada está tendo dificuldade. Então a gente vê com muita preocupação, e particularmente aqui em Diadema a gente está muito preocupado, porque infelizmente o prefeito tem andado na contramão, já vinha capengando. O coronavírus ele escancarou uma situação que a gente estava enfrentando, se agravou, né? E mesmo assim, com toda essa situação, chegando a quase 90 mortes, com mais de 1.000 pessoas doentes, o prefeito não se sensibiliza, infelizmente, e a gente chega nessa situação. Então, gostaria que você falasse dessa questão do isolamento no Estado, e especialmente aqui na região do Grande ABCD, e essa preocupação dos prefeitos querendo já dia 1º de junho. Na verdade, Zé Antônio, na verdade, a flexibilização feita pelo João Dória, nós vamos criticá-la de maneira muito dura. Na nossa avaliação, ele está cedendo a pressões, tanto a pressões do governo federal do Bolsonaro sobre ele, né, pressões de grupos econômicos organizados muito forte, né, e pressão das mobilizações dos defensores do Bolsonaro, que defende, né, que tem feito aquelas manifestações em Brasília, que é o pessoal que chega nas cabines duplas, né, nos carrões, né, os carros que custam 100 mil, 150 mil, 200 mil, que vão para Brasília, faz a manifestação dizendo que tem que voltar ao trabalho. Se você for olhar, pesquisar agora à tarde, nas zonas nobres de São Paulo, agora, às 17h36, por aí mais ou menos, se você for pesquisar, as zonas nobres, onde moram os ricos, o isolamento deve estar acima dos 70%, que eles não vão para a rua, que eles têm um poder de isolamento muito grande. E eles ficam pedindo que tem que acabar com o isolamento social e tem que voltar ao trabalho, mas é para os trabalhadores e os pobres voltar ao trabalho e ser contaminado rapidamente. Então, é um problema gravíssimo, né? Criou lá-se um critério. Bom, a faixa vermelha é quem está na fase 1, que tem que manter o isolamento, e todo o ABC ficou dentro da faixa vermelha, né?
E aí existe uma articulação dos prefeitos do ABC para rediscutir isso com o governador do estado de São Paulo. Nós entendemos que o governador não deveria relaxar agora, devia manter feito o anúncio dos 15 dias de prorrogação do isolamento social, até o dia 15 de junho, aguardasse até lá para aí ver como é realmente que está andando o achatamento. É verdade que o estado de São Paulo, hoje, da média do Brasil, ele é 22%, ele já foi muito mais. Mas é verdade que é o estado que tem maior número de mortos e o maior número de contaminados. E é verdade que o Brasil já é o segundo colocado, né, em número de contaminados. E é verdade que daqui a pouco, se nós não tivermos cuidado, o Brasil vai ser disparadamente o país com o maior número de mortos. Está provado na Coreia do Sul, na China, a própria Itália, né, que saiu com aquele estrago, não querendo isolamento social, depois botou no lockdown direto, entendeu? Já tem resultados melhores do que nós, né? O próprio Estados Unidos, onde o Trump falava que não ia cumprir, que isso era muita pressão da imprensa, já mudou, e se não tivesse feito isso, já teria morrido mais ou menos 2 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Então, o estado de São Paulo, essa primeira fase agora, e já de botar as prefeituras na segunda fase, dizendo, olha, você pode flexibilizar, porque os seus leitos estão abaixo, mas aí começa por shoppings, né? Além dos serviços essenciais, abre os shoppings, e os shoppings não podem abrir as lojas de costumes, lojas de beleza e academias, ok? Ou do gênero. Então, não pode. Mas pode abrir o restante do shopping, né? E não pode também abre praça de alimentação, mas não pode servir alimentação local. Pode fazer o drive-thru no local ou então fazer o delivery, né? Entregar. E diz que avalia a cada 7 dias, né? E em 14 dias pode ter novas posições. Se piorar, em 7 dias, toma novas medidas, né? Nós entendemos que é uma pressão, porque está passando, porque tem manifestações todo final de semana no estado de São Paulo, né, na frente da casa do João Dória, na frente da base aliada deles, como tem contra nós do PT, porque nós defendemos publicamente, nós somos o único partido, com a única bancada na Assembleia Legislativa que propôs o isolamento social horizontal. Não teve outra bancada que fizesse isso. A maioria das bancadas estão divididas, a nossa bancada não tem lá unificado na questão do isolamento social. Andamos junto com a bancada nacional, andamos junto com o PT nacional e com o PT estadual, que tem olhado. E não podemos fazer o retorno tem que ser uma coisa planejada, porque se você não faz um retorno de maneira planejada, o que é fazer o retorno de maneira planejada? Quem nós que estamos aqui no ABC? Bom, vamos lá. As montadoras voltam ao trabalho? Voltam. As montadoras têm transporte de fretamento. Então, normalmente carrega 44 pessoas no ônibus. Numa volta ao trabalho, as montadoras não podem botar 44 pessoas no ônibus. Tem que botar 22. Tem que botar metade. Para você ir combatendo o contágio, e combatendo, né, a contaminação, e combatendo a infecção, né, a infecção de mais pessoas. Entendeu? As montadoras, elas têm condições de fazer isso, elas estão melhor organizadas. Todas as empresas têm condições de fazer isso? Não, não é todas as empresas. As grandes empresas conseguem. De qualquer setor, seja do setor químico, do setor de fármacos, do setor das montadoras, do setor de petroleiro, esses conseguem. Agora, as empresas que estão na cadeia, as menores, não conseguem. Para essas empresas voltarem, a cadeia tem que voltar. Tem que voltar. Então, é um problema. O ABC, o governador não consegue explicar porque manteve a capital vai para a segunda fase e o ABC fica na primeira. A capital, em termos de infectados, tem um número maior, que somado todo o ABC, tem um número maior de mortes, né? A capital é o epicentro junto com o Estado, né? Então, está muito mais explicado, os prefeitos estão mais chiando, porque também os prefeitos também sofrem a pressão. Saiu os dados do desemprego hoje, pulou para 12,6%. O último dado maior que esse foi, se não me engano, março de 2018 ou 2019, que tinha lá 12,7%. Quer dizer, 12 milhões e 800 mil pessoas desempregadas. Aumentou o número de desemprego. Aumentou o número de desemprego,
Aumentou em função da pandemia? Também em função da pandemia. Mas o número de desemprego vinha aumentando já há muito tempo. Desde 2016 vem crescendo o número de desempregados nesse país em função das medidas que foram aprovadas no governo Temer, depois do golpe em cima da Dilma, né, e no governo Bolsonaro. O governo Temer aprovou a lei da terceirização, aprovou o teto dos gastos, aprovou a lei da terceirização, aprovou a reforma trabalhista, né? No Bolsonaro aprovou a questão da reforma da Previdência e quis aprovar uma chamada lei da medida da lei econômica para piorar e aumentar. Agora aprovou a 927, que é a carteira verde e amarela, e aprovou a 936 para ajudar nos contratos, mas que é infinitamente menor para as pessoas que ganham acima de 3 salários mínimos. A perda é terrível, uma perda muito grande, né? Então, aí, e aumentou em função de que tem mais pessoas procurando emprego, né? Então, esse é o nosso cenário, lamentável, triste, mas é o nosso cenário. E assim, né, deputado Barba, o que a gente percebe é que, infelizmente, esses prefeitos, e aqui, sem exceção, aqui no ABC, todos apoiaram essas medidas, apoiaram essas reformas, desde o golpe, apoiaram as reformas, e eles foram... Apoiaram as reformas, apoiaram o Dória, apoiaram o Bolsonaro. Exatamente. Quando eu vejo aquela briga Dória-Bolsonaro, é fruto dele. Se não fosse o ódio, porque não foi só apoiar, foi disparar ódio do PT, provocar. Tinha 10 candidatos, as últimas... Contra o PT. Contra o PT. Ódio então, assim, contra o PT. Infelizmente, o povo, todos nós, estamos pagando caro por esse processo, né? E eles também. Eu não tenho dúvida, se tivesse um presidente à altura, como o Lula fez, tinha ajudado todos os municípios, todos os estados, olhado para as pessoas, né? Para a saúde, sem olhar a cor partidária. Infelizmente, eles estão pagando, né? E todos nós estamos sofrendo as consequências das atitudes deles, que contribuíram para isso. Então, é muito bom esse bate-papo mas nós estamos chegando já ao final e eu gostaria muito, né, que os prefeitos fossem lá pedir para o João Dória ao contrário, né, para rever essa posição, para convencer que São Paulo, a capital, ainda não pode voltar dia 1º e não ir lá pressionar para botar o ABC já dia 1º nessa flexibilização. E que os prefeitos, e especialmente aqui o prefeito de Diadema, nesse momento, prefeito Lauro, se preocupe com a nossa cidade, visite, pegue esses dados, estude esses dados, veja quantas pessoas estão esperando uma vaga de UTIs, estão precisando de um atendimento digno, e você está com essa ideia de ainda flexibilizar para possibilitar que mais gente, infelizmente, venha a ser infectada. Espere um pouco, vamos observar. E aí, por último, Bárbara, para encerrar a nossa live, eu quero primeiro destacar aqui a solidariedade, principalmente a solidariedade dos trabalhadores. Porque a solidariedade das empresas, como a Globo tem mostrado, primeiro é uma solidariedade de algo que eles estão dispondo, que depois vão aprovar lá, juntar lá no imposto de renda, né? E foi lucros que aos tempos tiraram do suor dos trabalhadores. Mas eu falo aqui da solidariedade dos trabalhadores, dos sindicatos, das igrejas, das pessoas que dividem a sua cesta básica, que tira do seu para ajudar o próximo. Essa solidariedade. Eu acho que destacar, né, aqui, inclusive, nós temos uma rede de solidariedade, todos por Diadema, que essa é a nossa preocupação, assim como o sindicato, a Unisol. Eu acho que essa força, né, esse compromisso coletivo que nós vamos precisar intensificar muito mais, porque eu não tenho dúvida, como eu disse, né, a partir de logo os trabalhadores estão voltando, aqueles que tiveram a chance de voltar, porque muitos, inclusive, já perderam seus empregos. Então, cada vez mais, nós temos que apostar nesse processo de afastamento social, aqueles que puderem, desse esforço e da solidariedade. Para a gente, eu acho que essa, como diz o nosso Papa Francisco, nessa coragem e essa esperança nossa, ela tem que se transformar nisso, em luta, em resistência, em solidariedade. Então, deputado Barba, te agradeço muito a sua participação e passo para você, para as suas considerações finais, e agradeço também a participação de todas as pessoas que compartilharam desse momento. Deputado Barba. Obrigado, Zé, mais uma vez a você, todas as pessoas que nos acompanham pela sua página, pela minha página, pelas nossas redes sociais. Agora, o momento principal é de salvar vidas. E salvar vidas começa com o isolamento social.
Garantindo isso é que nós vamos salvar vidas. A preocupação com a economia não adianta, gente. O problema da economia não vai ser brasileira, é mundial. Os Estados Unidos já anunciou hoje que, se for até 31 de junho, essa crise da pandemia, o PIB americano é menos 5%. Do Brasil está estimado em menos 4,7%, se for até começo de junho. Se for até começo de julho, deve pular para 6%. Se for até começo de agosto, deve pular para 8 ou 10%. Não adianta tentar salvar a economia sem salvar vidas. Vamos primeiro salvar a vida, arrumar as coisas, arrumar a saúde, destacar aqui o papel do SUS. Há mais de 30 anos atrás, há 32 anos atrás, foi quando promulgou a Constituição de 88, e nós, há quase 40 anos atrás, defendíamos a criação de um sistema único de saúde pública, e muitos desses caras diziam que a gente estava doido, estava louco, e queria criar um programa de saúde pública para todo o povo brasileiro. Olha hoje, se não fosse o SUS, o desastre, a tragédia no Brasil seria muito maior que hoje. Já é grande a tragédia de hoje. A tragédia de hoje é muito grande. E só sabe como ela é grande, ou quem passou por crise na família, quem teve alguém na família doente, o desespero que é para cuidar, ou quem perdeu alguém na família em função do coronavírus. Então, nós precisamos não perder o trabalho que foi feito até agora, não perder esses 70 dias. Então, é necessário manter o isolamento, né, as autoridades fiscalizar, né, e impor regras mais duras a quem não cumprir as orientações. Então, acho que é isso que nós vamos defender, e vamos ficar em casa. Um abraço a todos, né, e vamos torcer todo mundo. Eu sei que o Brasil inteiro está torcendo, o mundo inteiro está torcendo, todas as religiões estão torcendo pelo fim do coronavírus, para a gente começar a restabelecer, recuperar a nossa vida, fazer ela voltar ao normal, e não voltará dentro de um mês, 2, 3, isso vai demorar 1 ano, 2, para voltar ao normal a vida de todo mundo, mas é um processo organizado, é assim que se faz. Então, Zé, um abraço, boa sorte para você em Diadema, boa sorte para o povo de Diadema, né? Boa sorte para esse movimento aí, Todos por Diadema. Aqui em São Bernardo também nós estamos com a mesma campanha, no ABC, campanha puxada com vários segmentos da sociedade, para poder ajudar quem mais necessita nesse momento. Muito obrigado, um abraço. Isso aí, obrigado. Então é isso aí, vamos lá, solidariedade, confiança em Deus, resistência, que nós vamos superar. Um grande abraço e fique em casa.